dia em que Chico Xavier chorou 3 dias por um passarinho. A história que quase ninguém conhece. Francisco Cândido Xavier, conhecido carinhosamente como Chico Xavier, não foi apenas um médium. Ele foi uma força silenciosa que moveu multidões com a leveza da palavra, a firmeza da fé e a compaixão do gesto. Sua história começa em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, numa casa humilde como tantas outras do interior brasileiro. Ainda criança, perdeu a mãe e enfrentou dificuldades que moldariam o homem que, anos depois, se tornaria uma referência de amor ao próximo. Desde pequeno, Chico dizia ver e ouvir espíritos. Enquanto a maioria via nisso algo perigoso ou insano, ele encontrava consolo. Um dos primeiros episódios que marcaram sua infância foi o relato de conversas com sua mãe desencarnada, que aparecia para acalmá-lo nas noites solitárias. O pai, sem entender, recorreu a padres e médicos, mas ninguém conseguia explicar o fenômeno. Com o tempo, ao invés de rejeitar os dons, Chico os acolheu. E isso mudou tudo. Aos 17 anos, começou a psicografar com regularidade e, em 1932, publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de poesias atribuídas a poetas já falecidos. O livro escandalizou parte da crítica e encantou outra parte, principalmente pela semelhança do estilo com os autores que alegava representar, entre eles Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. Mas Chico Xavier não buscava fama, prestígio ou lucro. Ele doava integralmente os direitos autorais dos livros e levava uma vida simples, muitas vezes enfrentando privações. Trabalhou por anos como datilógrafo, acordava cedo, dormia tarde e atendia milhares de pessoas em busca de consolo. Psicografava cartas de entes queridos desencarnados, muitas vezes revelando detalhes íntimos que só as famílias sabiam. Seu mentor espiritual mais conhecido foi Emmanuel, que lhe aparecia como uma figura austera, mas justa. Emmanuel não apenas o guiava nas psicografias, mas também o orientava em decisões importantes da vida. Conta-se que, ao ser questionado sobre a possibilidade de Chico se desviar do caminho, Emmanuel teria dito: disciplina, disciplina e disciplina. Mesmo diante de tantos desafios, acusações, ceticismo, saúde frágil, Chico não parava. Escreveu mais de 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de cópias e não ficou com 1 centavo sequer. O dinheiro foi revertido para instituições de caridade e obras sociais. Ele se transformou num símbolo nacional de fé, humildade e serviço ao próximo. Chico Xavier, além de ter sido um dos médiuns mais respeitados do Brasil e do mundo, tinha um coração extremamente sensível e uma ligação profunda com os animais. Ele tratava seus companheiros de 4 patas com tanto amor e respeito quanto tratava os seres humanos. E uma dessas histórias mais tocantes, e que também revela um lado engraçado e afetuoso de Chico, envolve um de seus gatos e um pequeno passarinho que vivia livre e sempre vinha visitá-lo numa das árvores na frente de sua casa. Era mais um dia tranquilo em sua casa quando Chico percebeu algo errado. Seu passarinho de estimação havia desaparecido, ou seja, não veio como de costume, como fazia todos os dias. Procurou por toda a casa, pelo quintal, com a esperança de encontrá-lo são e salvo, mas a realidade era mais cruel. Descobriu que seu gato havia comido o passarinho. Aquilo o deixou absolutamente devastado. A tristeza foi tão profunda que ele ficou 3 dias sem comer. Sim, Chico, que passava os dias consolando mães enlutadas e trazendo mensagens de conforto do mundo espiritual, agora estava imerso numa dor silenciosa pela perda de um pequeno animal. E pior, causado por outro que ele também amava. Durante esses dias mal falava, chorava muito, e mesmo os amigos mais próximos tinham dificuldade em consolá-lo. Mas o que torna essa história ainda mais comovente é que Chico não culpou o gato. Ele entendia que o animal havia agido por instinto, não por maldade. Mesmo assim, o impacto emocional foi tão grande que ele precisou de tempo para se recompor. Uma senhora que sempre o acompanhava e cuidava dele o viu daquele jeito, triste, choroso e sem comer por 3 dias. Insistiu para que ele comesse algo
E ele aceitou. Então a senhora preparou um suculento frango assado. Ela pôs à mesa e ele comeu um pedaço do frango, pediu outro e novamente comeu. Ele adorava frango assado. Então pediu novamente mais um pedaço. E quando ele estava comendo seu último pedaço, seu guia espiritual, Emanuel, apareceu e perguntou a ele: "E então, Chico, muito bom esse frango, né?" E Chico respondeu que sim, estava ótimo e que já fazia 3 dias que estava com fome. Onde então o seu mentor novamente o perguntou: "Então, Chico, qual a diferença entre você e o gato?" Demonstrando que ambos sentiam fome e que naquele momento o Chico estava comendo também uma ave, já que ele não comia carne vermelha. Essa história revela um traço fundamental da personalidade de Chico Xavier. Sua empatia transcendia o mundo humano. Ele acreditava que todos os seres vivos, homens, animais, plantas, tinham um papel sagrado na criação. Cada vida importava. E não era apenas um discurso bonito. Era uma prática diária, sentida, vivida. Ele falava com os animais, dava nomes, brincava com eles, chorava com eles. Via em cada criatura uma centelha divina. Ao longo da vida, Chico teve diversos animais, cachorros, gatos, passarinhos, e os tratava como verdadeiros membros da família. Quando morriam, ele os enterrava com respeito, rezava por eles, e como no caso do gato que comeu o passarinho, sentia uma dor que só quem ama de verdade entende. Essa é apenas uma entre muitas histórias que mostram o quanto Chico Xavier era profundamente humano. Um homem que, mesmo conectado a planos espirituais elevados, jamais perdeu o vínculo com as emoções mais simples e mais puras da vida na Terra. Histórias não faltam. Psicografias que levaram alívio a mães enlutadas, previsões que se cumpriram com exatidão, curas inexplicáveis atribuídas à sua oração, e uma serenidade diante da morte que impressionava até os descrentes. Chico dizia que sua missão era servir, e assim o fez até seu último dia, em 30 de junho de 2002, exatamente no dia em que o Brasil comemorava a conquista da Copa do Mundo, como se o universo tivesse planejado distraí-lo para que partisse em paz, sem alarde. Hoje o legado de Chico Xavier continua vivo. Seus livros ainda confortam, suas mensagens ainda ecoam, e sua vida inspira milhões. Ele não era santo, nem queria ser. Era apenas um homem que acreditava no amor, na vida após a morte e na força do bem. Se essas histórias tocaram seu coração, inscreva-se no canal Fique por Dentro do Mundo. Aqui, compartilhamos narrativas que inspiram, emocionam e nos conectam com o que há de mais belo na experiência humana. Deixe seu like, compartilhe com amigos e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo especial. Até o próximo vídeo.